Audiobook do livro Educação no Lar, por Charlotte Mason, volume 1, tradução de Arielle Pedrosa. Apresentação. Andorinhas azuis são lindas. A aparência do macho se distingue bastante da aparência da fêmea. Sua coloração se destaca enquanto voam pelo ar capturando uma grande variedade de insetos. Elas se servem de um verdadeiro banquete. Estas aves são características da América e são migratórias. Elas se agrupam em bandos e se estabelecem na América do Norte desde a primavera até a chegada do inverno. Lá, as andorinhas azuis fazem seus ninhos, chocam seus ovos e alimentam seus filhotes. As fêmeas chocam os ovos, mas então, macho e fêmea, ambos se revezam para alimentar seus filhotes, até que estejam prontos para deixar o ninho, para que os filhotes se desenvolvam em um ritmo rigoroso e estejam preparados para uma longa viagem rumo ao sul. Com a chegada do inverno no norte, eles então migram para a América do Sul, anunciando com sua chegada o verão. Andorinhas Azuis nos ensinam algo sobre este livro. Já no início desta obra, Charlotte faz distinção entre mães e pais, dizendo que é das mães do presente que o futuro do mundo depende, em grau muito maior do que dos pais, porque as mães possuem a total direção dos primeiros anos da criança, os anos mais impressionáveis. Contudo, não podemos parar por aí, pois a formação de uma criança depende de que ela seja devidamente alimentada ao longo de toda a sua infância, o que vai muito além de seus primeiros anos. E para o sucesso desta tarefa, tanto o pai quanto a mãe devem estar empenhados. E qual é a função dos pais se não servir aos seus filhos um verdadeiro banquete, tanto de comida física quanto de comida espiritual? Este alimento de qualidade será responsável pelo desenvolvimento apropriado das crianças, que rapidamente se tornarão capazes de agir por si mesmas, não negligenciando ou descartando seus pais, mas seguindo seu exemplo, aprendendo com sua maturidade e alçando voos em bando, até estarem, enfim, preparadas para a grande missão de estabelecerem suas próprias famílias. Parte 1. Algumas considerações preliminares. Introdução. Não entre os menores sinais de um status mais elevado que elas têm adquirido está o crescente desejo pelo trabalho, que se observa entre as mulheres educadas. O mundo deseja o trabalho dessas mulheres, e atualmente, conforme a educação vai se tornando mais generalizada, vemos todas as mulheres com capacidade de trabalhar reduzindo-se à posição de mulheres trabalhadoras, com tarefas definidas, horas fixas e tendo como pagamento o prazer e a honra de fazer um trabalho útil, caso não tenham necessidade de ganhar dinheiro. Crianças são um encargo público. Ora, aquele trabalho que é de suma importância para a sociedade é a educação e instrução das crianças. Na escola, certamente, mas muito mais em casa, porque mais do que qualquer outra coisa, são as influências familiares exercidas sobre a criança que determinam seu caráter e sua carreira como futuro homem ou mulher. Ser progenitor é uma coisa grandiosa. Não há promoção nem dignidade que se possa comparar a isso. Os pais de uma única criança podem estar apreciando alguém que provará ser uma bênção para o mundo. Mas então, incumbidos de tal responsabilidade, eles não estão livres para dizer: eu posso fazer o que quero com o meu próprio filho. Crianças devem ser, na verdade, consideradas menos como propriedade particular do que como encargos públicos, colocados nas mãos de seus pais a fim de darem o melhor de si para o bem da sociedade.
e esta responsabilidade não é dividida igualmente entre os progenitores. É das mães do presente que o futuro do mundo depende em grau muito maior do que dos pais, porque as mães possuem a total direção dos primeiros anos da criança, os anos mais impressionáveis. É por isso que ouvimos falar tão frequentemente de grandes homens que tiveram boas mães, isto é, mães que criaram seus filhos por si mesmas e não delegaram seu mais importante dever a pessoas indiferentes. Mães têm o dever de oferecer um amor pensante aos seus filhos. A mãe é qualificada, diz Pestalozzi, e é qualificada pelo próprio Criador para se tornar o principal agente no desenvolvimento de seu filho. E o que se exige dela é um amor pensante. Deus deu à criança todas as faculdades de nossa natureza, mas a grande questão permanece indefinida. Como esse coração, essa cabeça e essas mãos serão empregadas? A que serviços serão dedicadas? Uma pergunta cuja resposta envolve um futuro de felicidade ou miséria para uma vida que lhe é tão querida. O amor materno é o primeiro agente da educação. Estamos despertando para os nossos deveres, e é à medida que as mães se tornarem mais educadas e eficientes, irão sem dúvida sentir mais fortemente que a educação de seus filhos durante os 6 primeiros anos de vida é uma obrigação difícil de ser confiada a quaisquer mãos, além das suas, e irão abraçá-la como sua profissão, isto é, com a diligência, a regularidade e a pontualidade que os homens conferem ao seu trabalho profissional. Para que a mãe possa saber o que lhe espera e se apresentar totalmente equipada para este trabalho, ela deve ter mais do que ouvido falar sobre uma teoria da educação e sobre as condições da natureza da criança em que essa teoria repousa. A formação das crianças é terrivelmente defeituosa. A formação das crianças, física, moral e intelectual, diz o Sr. Herbert Spencer, é terrivelmente defeituosa. E, em grande medida, é assim porque os pais carecem do conhecimento por meio do qual esta formação pode ser corretamente orientada. O que devemos esperar quando um dos problemas mais complexos é assumido por aqueles que não se dedicaram qualquer pensamento ao princípio do qual depende a sua solução? Para a fabricação de calçados ou casas, para a gestão de um navio ou de uma locomotiva, é necessário um longo aprendizado. Será então que o desabrochar de um ser humano no corpo e na mente é um processo tão comparativamente simples que qualquer um pode supervisioná-lo e regulá-lo sem qualquer preparação? Se não, se o processo é, como uma única exceção, mais complexo do que qualquer outra na natureza, e a tarefa de ministrá-lo, uma das dificuldades mais insuperáveis, não seria loucura não tomar providências para tal tarefa? É melhor sacrificar muitas conquistas do que omitir essa instrução totalmente essencial. Alguma familiaridade com os princípios básicos da fisiologia e com as verdades elementares da psicologia são indispensáveis para a educação correta dos filhos. Aqui residem fatos indiscutíveis, que o desenvolvimento das crianças na mente e no corpo segue certas leis, que, a menos que estas leis sejam, em alguma medida, respeitadas pelos pais, a morte é inevitável. Que, a menos que sejam em grande medida respeitadas, e somente quando são completamente respeitadas, pode-se alcançar uma perfeita maturidade. Julgue, então, se todos os que podem ser pais algum dia não deveriam se esforçar com alguma ansiedade para aprender que leis são essas. Herbert Spencer, Educação. Como os pais geralmente procedem? O pai começa instintivamente, considerando seu filho uma tábua em branco.
e é tomado por grandes resoluções a respeito do que deve escrever nela. Às vezes, aparecem traços de disposição. A criança faz pequenos avanços por conta própria. E no início, cada nova exibição de sua personalidade é uma surpresa deliciosa. Sempre deve ser algo maravilhoso para nós que o bebê demonstre alegria quando vê seu pai, e seu rosto se cubra de compaixão por sua mãe. Mas o encanto desvanece. Seus pais já estarão habituados ao filho no momento em que ele se mostrar como um ser humano tão completo quanto eles, com afeições, desejos, capacidades. E os pais, talvez, o conduzam aos seus livros prediletos, como um pato conduz seus filhotes para a água, ou aos jogos que farão dele um homem. A ideia de fazer tudo pela criança, com a qual os pais começaram a jornada, gradualmente se desfaz. Tão logo o filho mostra que possui seu próprio caminho, já é encorajado a seguir por ele. O pai e a mãe não têm maior prazer do que observar a individualidade de seu filho desabrochar como uma flor. Mas Otelo torna-se desinteressante. Quanto mais a criança molda seu próprio caminho, menos os pais encontram para fazer, além de alimentá-la com a comida adequada, seja de amor ou de pensamentos, ou de carne e bebida para o corpo. E aqui, como podemos notar, os pais precisam apenas prover. A criança sabe como se apropriar dela bem o suficiente. O principal cuidado dos pais é fornecer alimento que seja saudável e nutritivo, quer seja de forma de livros ilustrados, lições, brincadeiras, pão e leite ou o amor da mãe. Isso é educação como a maioria dos pais a compreende, com um pouco mais de carne, de amor, de cultivo, de acordo com a sua espécie e grau. Eles deixam seus filhos em paz, permitindo que a natureza humana se desenvolva em seus próprios contornos, modificada por circunstâncias do ambiente e por questões de hereditariedade. Nada poderia ser melhor para a criança do que essa inatividade magistral, até certo ponto. É ótimo permitir que a criança cresça e ajudá-la a crescer de acordo com a sua natureza. E contanto que os pais não comecem a mimá-la muito bem e nenhum dano muito evidente resultará de deixá-la em paz. Mas essa filosofia de deixe-a assim, apesar de cobrir uma parte, não cobre a parte mais importante da vocação dos pais. Não toca os esforços incessantes e árduos executados sobre as linhas da lei que conduzem à produção de um ser humano em seu melhor. Nada é trivial no que diz respeito a uma criança. Suas palavras e caminhos aparentemente tolos estão prenhes de significado para os sábios. É nas coisas infinitamente pequenas que devemos estudar as infinitamente grandiosas. E as vastas possibilidades e a direção correta da educação são indicadas no livro aberto dos pensamentos de uma criança. Na geração passada, um grande mestre entre nós nunca se cansou de reiterar que no plano divino a família é a unidade da nação. Não o indivíduo, mas a família. Há uma grande quantidade de ensinamentos na frase, mas essa ideia está na superfície. O todo é maior do que as partes. O todo contém as partes, possui as partes, ordena as partes. E sendo assim, os filhos são propriedade da nação, para serem educados para a nação, como é melhor para a nação, e não de acordo com o capricho de pais individuais. A lei para o castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Assim, de forma prática, os pais têm muita liberdade, mas é bom lembrar que as crianças são um encargo nacional, cuja educação é preocupação de todos, mesmo daquelas pessoas solteiras e sem filhos, cuja parte no jogo é a monótona tarefa de observar. Perguntas para o uso dos estudantes. 1.
Mostre que as crianças são um encargo público. Quais as consequências disso? 2. Que perguntas Pestalozzi faz às mães? 3. Qual é o argumento do Sr. Herbert Spencer para o estudo da educação? 4. Como os pais costumam proceder? E 5. Qual é a parte árdua do trabalho de um pai?